Exatamente. Lendo a palavra bíblica com Ali Sophie, veremos Provérbios, o capítulo do dia de hoje. Hoje é dia 19, papai. Então, Provérbios, dia 19. Provérbios, capítulo 19, nos diz efetivamente, em seus 29 versículos. Agora, o principal, Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder, por estar bebendo na fonte da tua maravilhosa graça e presença o tempo todo. Que o teu amor, favor e poder continue conosco, Senhor, que desejamos nesta e na vida por vir, em definitivo, na tua presença, na tua casa, pois o Cristo nos garantiu a morada reservada na casa de meu Pai, daqueles que são dele. Pois bem, temos no capítulo 19, efetivamente 29 versículos, e diz do versículo 1 em diante: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Verdade. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longâmino, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morre. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. 29º e último versículo do capítulo 19 nos diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do insensato. Pois bem, por meio desses 29 versículos, continuamos a observância da diferença, do contraste entre o justo e o perverso. A sabedoria do Senhor
nos dá o presente de acesso. Nos dá o presente do acesso. E efetivamente, o acesso à sabedoria, toda a sabedoria que o homem precisa vem do temor a Deus. E com o temor a Deus, nós temos efetivamente acesso ao conhecimento. E tendo o conhecimento, nós podemos fazer ótimas escolhas. E reconhecer a grandeza da instrução do Senhor é maravilhoso. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Aqui no versículo 2 há uma instrução que é um mandamento de vida. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Boa parte dos motivos que os seres humanos têm de se arrepender vem da precipitação. Na seara do direito, quando estudante, tivemos acesso a pessoas que estavam ali apenados ou efetivamente em circunstância de privações acerca de reflexos de ações, e boa parte deles em entrevista nos disse que o arrependimento é ter agido na violenta emoção, ter sido precipitado, agir sem refletir. Se tivessem tido acesso ao Provérbios 19, versículo 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Outra grande circunstância real. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Versículo 4. O 7 também. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Nesse capítulo temos ênfase também contra o comportamento de ser testemunha falsa. Versículo 5 nos diz: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Versículo 9: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Estejamos atentos. Mentir já é ruim, e ser falsa testemunha é colocar a injustiça em andamento contra aquele que não merece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longâmino, e a sua glória é perdoar as injúrias. Vida longa? Você quer ter? Está aqui a instrução. A discrição do homem o torna longâmino. Seja discreto, sabe? Preste atenção, normalmente se joga pedras naquele que está na vitrine. A discrição do homem o torna longâmino, e a sua glória é perdoar as injúrias. Por que vida longa? Porque coloca em prática o que Deus mandou. Liberar perdão. E só quem faz isso é quem ama. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Contendas, rixas, reclamações só atraem o que é ruim. Ser insensato é tristeza para quem é e para todos à sua volta. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E aí vem orientações para sucesso. Orientações para o sucesso, sim. Versículo 15, versículo 14. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Instrução do sucesso? Faça diferente, não seja preguiçoso, irmão. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Se não quer esses resultados, é só fazer o contrário do que diz aqui.
Quem é preguiçoso venha padecer fome, então não seja. A fartura baterá na sua porta. Versículo 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Já conheceu pessoas assim? Tem delas que amam uma sobremesa. Não se levantam para buscar a primeira vez e quando quer repetir o prato, ainda pede que outra pessoa vá buscá-lo. E ao terminar, sequer tem a decência de o levar à pia. Quanto mais lavar o seu prato, pelo menos o seu prato. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. E morre em definitivo, viu? Em todas as vidas. Nessa passagem breve aqui e na vida definitiva. Cuidado. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Imagine lá em cima, o versículo 4 e 5. Versículo 4 e o 7. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. Aí diz o versículo 17, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Olha, filha minha, preste atenção nesse versículo que vem. Versículo 18 do capítulo 19. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Para quê? Para que não seja o filho insensato. Versículo 13. O filho insensato é a desgraça do pai. Mas só se castiga quando se faz por merecer. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Olha, presta atenção na instrução, papai. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Muito bem, prestou atenção, meu amor. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento. E aí o que é que sobra? Seu escarnecedor. E o que é que está preparado para ele? 29, último versículo, nos diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Então, amemos a instrução, tenhamos um coração. Ame a instrução, tenha um coração ensinável. Busque o conhecimento, e o conhecimento vem da sabedoria, e a sabedoria vem do temor a Deus. Que Deus a todos abençoe e proteja, é o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia. Pessoas como você que acesse essa mensagem vindo da leitura bíblica com a Sofia, neste canal, compartilhando conhecimento. Sucesso! Que Deus a todos abençoe.